Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal, no YouTube, Presbítero Mariano. Seja bem-vindo, meus irmãos. Vocês aqui é muito bem-vindo. Você pregadores iniciantes, você que já prega, talvez que não ajude muito, mas você que começou a pregar agora, esse vídeo é muito interessante a você ficar comigo aqui até o finalzinho do vídeo, porque nesse vídeo é mais um esboço de pregação. E esse esboço está no Evangelho de Jesus. Quem escreveu foi Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos estudar o texto, vamos meditar, eu já fiz isso, né? E aqui nós vamos extrair do texto o tema e 3 tópicos. Abaixo dos tópicos, os subtópicos. Aqui eu vou te dar uma noção, um exemplo de como você monta uma pregação. Lucas capítulo 24, o versículo 13 ao verso 35. Só que eu não vou ler o texto todo para o vídeo não ficar tão longo. Meus irmãos não vão ter a paciência de assistir um vídeo tão grande, tá bom? Lucas 24, verso 13 diz assim: seja bem-vindo, meus irmãos. Você aqui é muito bem-vindo, tá? Já é inscrito no canal? Se não for, se inscreva no canal, deixe seu gostei, manda esse vídeo no WhatsApp aí, nos grupos, para todo mundo que você conhece que tem a dificuldade de montar uma pregação. A minha intenção aqui é só uma, é para te ajudar. E quem te ensina a pregar é o Espírito Santo. Isso aqui é só um exemplo para nós montar uma pregação. Vamos lá? Vou te deixar tema, te dar o tema, 3 tópicos e abaixo dos tópicos, subtópicos. Olha, tá muito forte esse vídeo. Eu fosse você, ficava no vídeo até o finalzinho. Vamos lá? Lucas 24, verso 13 diz assim, que vai falar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. O verso 13 diz assim: e eis que no mesmo dia, esse mesmo dia aqui, já deixa eu te ajudar, é o dia que Jesus morreu, numa sexta-feira, tá? E por isso que diz assim, ó, e eis que no mesmo dia, que dia é esse? Que Jesus morreu, na sexta-feira. Eis que no mesmo dia, ia 2 deles, que eram 2 discípulos, para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estados, cujo nome era Emaús. O verso 14 diz assim: ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. O verso 15 já traz aqui, ó. Mas aconteceu que indo eles, esses 2 aqui, ia eles falando o que aconteceu da morte de Jesus, ia falando entre si e fazendo um ao outro perguntas, um ao outro. Mas o mesmo Jesus, esse Jesus que ele estava comentando, no mesmo dia, na sexta-feira que Jesus morreu, esse mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E eles não viram Jesus. Ia com eles. No 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Os olhos deles estavam quase fechados, que realmente Jesus estava lado a lado com eles, e eles não estavam vendo Jesus. Jesus teve que perguntar, para poder se tocar e ver. Ó. Aí no 17, e ele aqui, ó, e ele lhe disse. Quer dizer, ele aqui é Jesus, tá? Aí, e ele, que é Jesus, lhe disse. O que foi que Jesus disse? Está no verso 17. O que foi que Jesus disse? Disse assim para eles: que palavras são essas, hein? Que caminhando trocais entre vós. E por que estáis triste? Jesus estava lado a lado com ele, os olhos desses 2 homens, quase fechados, que não pudesse ver, conhecer, enxergar. E hoje, trazendo para o dia de hoje, é a mesma coisa. Pessoas que vão para a igreja, vão para a campanha, vão para os cultos, faz tudo, mas ainda se encontra algumas pessoas dentro da igreja. Jesus está falando, Jesus está curando, Jesus está abençoando, e eles não estão enxergando Jesus. Tem pessoas que enxergam o homem, enxergam a profecia de qualquer um, mas não escuta, não enxerga
o dono da bênção, o dono da cura, o dono da vitória, o Jesus, que é tão poderoso. Infelizmente, hoje é assim. Muita gente está dentro da igreja quase cego, que não possa enxergar a Cristo de verdade. Talvez que enxergue outras coisas, problema, tristeza, doença, morte. Escuta, enxerga o homem, outras pessoas, toma conselho de qualquer um, mas menos enxerga que Jesus está com eles. É o texto que está dizendo. Pegou isso aqui? Então aqui você vai continuar. Estudou o texto todinho, medite o texto todinho, faz pergunta para o texto, tá? Tem pessoas que falam assim, mas você fala muito, você repete muito. Por quê, meus irmãos? Porque eu falo muito e eu fico repetindo toda hora. Porque a minha intenção, a minha preocupação aqui é para que você entenda, para que vocês assistam o vídeo todinho. Tem pessoas que clicam no vídeo, um vídeo de 10 minutos que eu posto aqui no canal no YouTube. Tem pessoa que vai lá, fica 30 segundos, aí depois começa, é que eu não entendi, é que não sei o quê, por que é isso, que é aquilo. Meus irmãos, você tem que assistir o vídeo até o final, meus irmãos. Isso aqui é para você, eu quero te ajudar. Não vou te ensinar a pregar, meus irmãos. Mas isso aqui é para ajudar você que tem uma dificuldade de montar uma pregação, tem uma dificuldade de entender, ou seja, de montar um esboço. Porque todos os pregadores, todos, ele tem que estudar o texto, faz pergunta, medita bem e faz pergunta para o texto, quem escreveu, quem está falando, tem que entender o pano de fundo. Se você nunca entendeu o que o texto quer dizer, então você não vai pregar. Aí você faz o quê? Todos os pregadores, ele se preocupa, ele pega uma caneta, um papel, esse pregador aí de renome, que você sabe quem é, vários dele aí, todos eles faz isso, todos. Ele estuda bem, tem pregadores aí de renome conhecido aí, que ele já falou em alguns vídeos deles, dizendo que fica 8 horas, por exemplo. Eu quero dar um exemplo aqui de um pastor, de um reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu vi umas palavras dele muito boas, muito fortes. Eu aprendi muito isso aí. Ele disse que alguém perguntou para ele quantas horas, quantos tempos ele leva para montar uma pregação. Hernandes Dias Lopes, comentarista, ele tem livro de comentários. É um reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falando, disse assim, para quem perguntou para ele, falou, eu levo 8 horas para montar um esboço. Tá vendo aí? Então não é assim. Então eu estou aqui para te orientar, para te ajudar. Então você estuda o texto, faz pergunta para o texto e tem que estudar. Agora com a ajuda também de quê? Primeiramente do Espírito Santo e alguns livros, comentários, dicionário, muitos livros, vai te ajudar a você entender. Meu irmão, não é fácil. Então vamos lá. Eu estou aqui para só te orientar um pouco. Não para ensinar você a pregar. Também não é a pregação. Não vou te ensinar você a pregar, falando tudo aquilo que você vai pregar na igreja. Não. É só um exemplo como você monta uma pregação. E todo esboço, toda pregação tem que ter o tema. Você divide a sua pregação em tópico. Tema e os tópicos. E também abaixo dos tópicos, eu vou te dar aqui alguns subtópicos. Vamos lá. O texto que acabamos de ler, Lucas 24, verso 13 ao 35, que já te deu um exemplo. Aí você aqui, ó, para isso eu já montei o esboço aqui, coloquei o tema, 3 tópicos. Abaixo do tópico eu ainda coloquei alguns subtópicos. É o assunto que o tópico traz. Por exemplo aqui, ó, vamos lá. O tema que eu abordo nesse texto que nós acabamos de ler, o tema é uma companhia invisível. Quem é essa companhia invisível? Você sabe quem é? O próprio Jesus. Então o texto está dizendo isso. Então, uma companhia invisível. O texto Lucas 24, verso 13 ao 35. Nesse texto o tema é uma companhia invisível, que é o próprio Jesus. Você sabe que ele chegou perto do discípulo, foi uma companhia invisível que eles não viram Jesus. Aí o primeiro tópico vai ser assim, olha o tema, uma companhia invisível, e o primeiro tópico dessa mensagem é
uma companhia invisível. Que companhia invisível é? Discreta. Está no verso 13 ao 16. Abaixo aqui eu coloquei alguns subtópicos, que diz assim: e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Seus olhos estavam fechados, mas havia uma companhia com eles. Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e ia com ele. Aí aqui você vai entrar na mensagem. Para isso já traz assunto para você pregar, aplicar para a igreja. A pregação é ler o texto, explicou o texto e aplicou o texto. Então aqui o tema, aí o primeiro tópico, o tema é uma companhia invisível. Que companhia é essa, meus irmãos? Essa companhia é uma companhia discreta. Aí está no verso 13 ao 16, eu acabei de explicar. Aí você parte para o segundo tópico, baseado no tema. O tema, uma companhia invisível. Segundo tópico, que companhia é essa? É uma companhia que ouve e conforta. Então, Jesus ouviu o que ele estava dizendo e no verso 17, Jesus confortou eles, dizendo: o que é que estão falando? E aí você sabe, né? Por que está triste? Jesus aqui ouviu as conversas dele, além de ouvir, Jesus confortou, tá bom? Perguntando: o que é que estão falando? Por que tão triste? E Jesus explicou tudo para eles. E o terceiro tópico é, baseado no tema, uma companhia invisível. Que companhia é? O terceiro tópico é uma companhia que comunica. Que comunica. Por quê? No verso 25 ao 27 está dizendo assim, ó: e demonstra o nécio e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Está no verso 25. Então aqui o tema é uma companhia invisível. Primeiro tópico, uma companhia discreta. Está no verso 13 ao 16. Segundo tópico, uma companhia que ouve e conforta. E o terceiro, uma companhia que se comunica. Jesus comunicou-se com eles. Então aqui está o esboço completinho. Ó. Tema, além do tema, 3 tópicos. E tudo isso que eu expliquei. E aqui Deus continua te abençoando. Aí você vai, note tudo, marque tudo isso que eu falei. Você marca no papel e monta teu esboço. Tá bom? E que Deus te abençoe. Mais um vídeo para você pregar em alguma igreja que te agendarem. É você que começou a pregar agora. Amém? Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Se inscreva no canal, deixe seu gostei. Manda o vídeo para todo mundo.